E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho nas sombras com o canal Ecos de um Crime? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Então, bora lá! Ele nunca apertou um gatilho, nunca usou uma faca, mas o nome dele ficou marcado por um dos crimes mais chocantes da história. Charles Manson era um homem comum à primeira vista, mas por trás do olhar calmo havia uma mente que manipulava, controlava e espalhava o medo. Com promessas de um mundo melhor e cheio de mentiras, ele criou uma seita que faria qualquer coisa por ele. E o resultado foi uma série de crimes brutais que chocou os Estados Unidos. Essa é a história de Charles Manson e sua família. Charles Miles Maddox nasceu em 12 de novembro de 1934, na cidade de Cincinnati, Ohio. Desde o começo de sua vida, foi marcada pelo abandono. A mãe, Kathleen Maddox, tinha apenas 16 anos quando deu à luz a Manson. Era uma jovem instável, usuária de drogas e envolvida em pequenos crimes. E o pai nunca apareceu. Charles herdou o sobrenome Manson de um casamento que sua mãe teve brevemente e logo abandonou o marido. Sem estrutura familiar alguma, passou os primeiros anos de sua vida sendo jogada de casa em casa, entre parentes que mal o conheciam. A mãe foi presa por roubo quando ele ainda era criança, e Charles acabou sendo cuidado pelas avós e por alguns tios. Alguns relatos apontam abusos nesse período. A infância difícil logo se refletiu no comportamento. Ainda menino, ele começou a cometer pequenos furtos, mentia com facilidade e não confiava em ninguém. A rejeição materna deixou cicatrizes profundas. Dizem que uma vez sua mãe tentou trocá-lo por bebidas em um bar. Aos 13 anos, foi mandado pela primeira vez ao reformatório. Fugiu. Foi mandado novamente. Fugiu, de novo. Cada instituição em que entrava deixava mais marcas do que corrigia. Manson começou a entender o sistema. E mais do que isso, começou a manipular quem cruzava o seu caminho. Na juventude, Charles Manson parecia predestinado à delinquência. Aos 17 anos, já tinha passagens por roubo, falsificação e fugas de instituições correcionais. Em vez de tentar uma vida normal, ele mergulhou de cabeça no submundo. Com 20 anos, Manson se casou e teve um filho, mas não demorou a perder a família. Ele ganhava pouco e começou a roubar carros para sobreviver. Logo foi preso de novo. A esposa o deixou. O ciclo se repetia. Prisão, liberdade, novos crimes. Manson passou mais de uma década entrando e saindo de cadeias por toda a costa oeste dos Estados Unidos. No cárcere, encontrou um novo fascínio. A música. Começou a tocar violão e a escrever canções, acreditando que um dia seria mais famoso que os Beatles. Também aprendeu técnicas de persuasão, controle psicológico e observação, habilidades que usaria mais tarde para montar o que chamaria de família Manson. Mas por trás das grades, ele também entendeu algo mais. Quando saiu da prisão em 1967, aos 32 anos, já não era o garoto rejeitado e perdido. Era um homem com um plano, construir uma comunidade que girasse em torno dele. Ele se mudou para São Francisco, onde o movimento hippie estava em alta, e logo percebeu que poderia manipular pessoas vulneráveis emocionalmente. Jovens mulheres, especialmente aquelas em situação de abandono ou rompimento com suas famílias, tornaram-se o alvo perfeito para seu carisma distorcido. A fala mansa e muita habilidade em identificar fragilidades alheias, ele prometia amor, liberdade e transcendência espiritual, mas por trás dessa fachada escondia uma estratégia para formar uma rede de controle absoluto. Ele usava drogas psicodélicas como o LSD para desestabilizar seus seguidores e moldar suas crenças. Assim nascia a família Manson. Eles viviam em comunidade, primeiro de casas improvisadas e mais tarde no Spahn Ranch, um set de filmagens abandonados nos arredores de Los Angeles. Ali, a doutrinação se intensificou. Charles Manson se via como uma figura messiânica e dizia que uma guerra racial apocalíptica estava por vir. Segundo ele, os negros venceriam essa guerra, mas não saberiam como governar. Então caberia à sua família sair do esconderijo e liderar o mundo. Ele chamava esse plano de Helter Skelter, o nome de uma música dos Beatles que Manson interpretava como uma verdadeira profecia. Aos poucos, o culto deixava de ser apenas uma comunidade alternativa e se tornava uma bomba relógio. O culto havia deixado de ser apenas um grupo isolado, e em 1969, após sucessivas frustrações em sua tentativa de se tornar uma estrela da música, inclusive após ter sido rejeitado por um produtor musical que já havia trabalhado com o Beach Boys, Manson decidiu que era a hora de colocar seu plano apocalíptico em ação. Se Helter Skelter não começasse sozinho, ele provocaria o caos necessário. Ele passou a treinar seus seguidores para matar.
Os ensinamentos incluíam desde manusear armas brancas e até mesmo como não deixar evidência. Eles eram doutrinados a acreditar que assassinatos brutais acelerariam o fim do mundo branco e burguês, e isso abriria espaço para sua evolução racial e espiritual. No dia 8 de agosto de 1969, Manson ordenou que 4 de seus seguidores, Tex Watts, Susan Atkins, Patricia Kravenkel e Linda Kasabian, invadisse uma casa em Cielo Drive, em Los Angeles. Essa casa havia pertencido a Terry Marshall, um produtor musical que ignorou Manson, mas naquele momento estava ocupado por uma nova moradora, Sharon Tate, uma atriz em ascensão, grávida de 8 meses e esposa do diretor Roman Polanski. Ela não tinha relação alguma com a família Manson, mas para ele isso não importava. Os detalhes da madrugada seguinte são de um horror que marcou gerações. Sharon e 4 convidados foram brutalmente assassinados. Mesmo implorando pela vida de seu bebê, Sharon foi esfaqueada 16 vezes. Os assassinos deixaram mensagens nas paredes escritas com sangue. A palavra pig, porco, foi deixada na porta da casa. Manson não participou fisicamente dos assassinatos, mas foi ele quem idealizou e ordenou os crimes. No dia seguinte, a família Manson matou mais 2 pessoas, Lennon e Rosemary LaBianca, em uma execução ainda mais meticulosa e simbólica. Los Angeles entrou em colapso emocional após os assassinatos. Celebridades contrataram seguranças armados, cidadãos comuns trancavam portas e janelas. A imprensa, sem pistas concretas, especulavam desde cultos satânicos até mesmo vinganças amorosas. O caso Sharon Tate e do massacre LaBianca pareciam desconectados, apesar das similaridades gritantes. Durante semanas, a polícia não associou os 2 crimes. Investigavam cenas separadas, ignorando as semelhanças, ignorando que os assassinatos haviam deixado assinaturas comuns em ambos os locais. Palavras escritas com sangue, mutilações e métodos de execuções caóticos. Tudo indicava um ritual. Mas a ligação só foi feita depois de um erro de cálculo da própria família. Susan Atkins, presa por um outro crime, começou a se gabar para companheiras de cela que sua participação dos assassinatos. Ela dizia com orgulho que havia matado a estrela de cinema grávida. Ouvindo essas confissões, outras presas denunciaram Susan aos oficiais, e aí a verdade começou a emergir. A polícia foi até o Spence Ranch, o rancho desativado onde a seita morava. Encontraram armas, drogas e indícios de que estavam se preparando para outros ataques. Manson inicialmente foi preso por roubos e furtos, mas quando Atkins começou a detalhar cada um dos assassinatos, nome por nome, não havia mais como esconder a responsabilidade do líder. Mesmo sem colocar as mãos nas vítimas, foi acusado de conspiração e autoria intelectual. Ele era quem planejava, era ele quem doutrinava, era ele quem dizia a frase que ficou marcada na mente de todos os envolvidos: agora é a hora do Helter Skelter. O julgamento de Charles Manson e de seus seguidores começou em 1970 e rapidamente se transformou em um espetáculo grotesco. A mídia comparecia em peso. Câmeras, repórteres e multidões se aglomeravam nas portas do tribunal, esperando para ouvir os detalhes macabros diretamente dos envolvidos. Manson aparecia no tribunal com suásticas riscadas na testa. As jovens seguidoras imitavam seus trejeitos, cantavam no corredor e sorriam durante o depoimento. Era como se a realidade tivesse sido distorcida. Ele não precisava falar. O culto já havia tomado forma. Susan Atkins, Patricia Kravenkel, Leslie Van Hall e Tex Watts sentaram-se no banco dos réus, com olhares vazios. As gravações e testemunhos mostravam como haviam sido manipulados, e ainda assim, mesmo após relatos sangrentos, eles ainda diziam que Charles era amor, Charles era a resposta. Manson tentou defender-se dizendo que não havia matado ninguém. Tecnicamente era verdade, mas os jurados ouviram cada palavra relatada de lavagem cerebral, cada carta escrita por suas ordens, cada passo coreografado por ela na mente de jovens em busca de um propósito. A sentença foi clara: pena de morte para todos os envolvidos. No entanto, em 1972, a Califórnia suspendeu temporariamente a pena capital. Com isso, Charles Manson e seus seguidores tiveram suas sentenças comutadas à prisão perpétua. Na cadeia, Manson continuou sendo um símbolo, ganhou seguidores, recebeu cartas e inspirou teorias da conspiração, mas para o público ficou cristalizado como um homem que conseguiu arquitetar um apocalipse psicológico, sem nunca apertar o gatilho ou empunhar a faca. Charles Manson morreu em 19 de novembro de 2017, aos 83 anos, por causas naturais, enquanto cumpria sua sentença na penitenciária estadual da Califórnia, mas sua influência não morreu com ele. A família Manson, ainda que desarticulada,
continuou sendo tema de livros, filmes e documentários e estudo psiquiátrico. O caso Manson escancarou ao mundo o poder da manipulação psicológica e o risco que existem quando uma mente doentia encontra o espaço para prosperar entre pessoas vulneráveis. A sociedade americana, que na época vivia uma utopia hippie de paz e amor, viu-se manchada por sangue e medo. Muitos dos envolvidos continuam presos até hoje. Tex Watts, Leslie Van Helt e Patricia Kravenkel já solicitaram diversas vezes liberdade condicional, todas negadas. A história de Susan Atkins terminou em 2009, quando morreu de câncer na prisão. Os crimes atribuídos a Manson e a sua seita continuam sendo lembrados como um dos episódios mais brutais da história dos Estados Unidos, não só pelo horror dos atos, mas pela forma como foram cometidos, friamente, com calma, com obediência cega a um homem que dizia ser o fim e o recomeço. Manson nunca saiu do imaginário popular. Sua imagem continua sendo explorada como exemplo de fanatismo extremo, manipulação e a mal distorção de carisma. Até hoje, ele simboliza uma pergunta que assusta. Quantas pessoas seriam capazes de fazer o mesmo se alguém dissesse que o fim do mundo estava próximo e só elas poderiam salvá-lo? Hoje tivemos a história do caso da família Manson. Deixe nos comentários o que acharam do caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Até a próxima!